que nos diz assim: ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Foram-na a ficar em pé no meio de todos. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, até de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dissesses a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistira na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Agora você vai lá no livro de Romanos, vai passar Atos dos Apóstolos, vai até Romanos capítulo 8, e nós vamos ler o versículo 1 apenas. Romanos 8, 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Sente, querido, fique à vontade. Só não feche a tua Bíblia. Querido irmão, vários momentos da nossa vida, nós achamos que estamos sozinhos diante de várias circunstâncias. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, desde o período de Gênesis, desde a criação do mundo, aonde Deus então cria todas as coisas, e também o homem e a mulher, nós vamos perceber que existem algumas coisas que já partem de lá, e que se arrastam e se arrastarão até a consumação dos séculos. E uma delas é a acusação. Percebemos claramente que quando Adão e Eva falham, desobedecem a Deus, e Deus então, ele vem até o jardim para conversar com o homem, eles estão escondidos, e Deus chama por ele. E ele, por vergonha, demora um pouco para responder, e quando então responde, Deus diz para ele: comestes do fruto proibido? De imediatamente ele disse: olha, Senhor, foi a mulher que você me deu. Automaticamente, quando o pecado entra no ser humano, começam as acusações. Nós começamos a tentar tirar a culpa que é nossa e colocar ela sempre em alguém. E isso vem percorrendo e chega em um momento onde também Jesus estava sendo acusado. O momento onde os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que eram responsáveis por copiar e também transmitir a lei no seu original, sem nenhum tipo de alteração, estavam tentando achar algo contra Jesus.
e assim levando ele a ser acusado. Em um desses momentos, queridos, nós relatamos aqui, lendo ele através do Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, onde fica muito bem relatado a intenção de Jesus ao transmitir o verdadeiro sentido da vida do ser humano, que não é acusação, mas sim perdão. E quando então eles levam essa mulher até a presença de Jesus, eles buscavam ocasião não em querer condenar aquela mulher, mas sim em querer acusar Jesus. 3 pontos principais são abordados nesse proceder. Primeiro deles, se Jesus dissesse que era para não condenar a mulher, então ele estaria indo contra a palavra que Moisés tinha recebido do próprio Deus. Por isso que é citado no texto. Segundo, se Jesus condena, ele estava então criando de certa forma um alvoroço naquele local, porque os únicos que tinham autoridade para condenar alguém naquele momento eram os romanos. E se Jesus, então, utilizasse dessa autoridade, ele estaria sendo alguém que estaria contrariando as ordens estabelecidas como lei naquele período. E também, se ele tivesse direcionado para condenar, ele estaria pregando contra ele mesmo, aonde ele diz que ele veio para os doentes, para os pecadores. Nós vamos perceber, querido irmão, que a acusação ela é um contexto que faz parte do dia a dia de todo ser humano, quando ele busca algo ao seu favor. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer dentro do lar, isso pode acontecer com os vizinhos, isso pode acontecer dentro da igreja. Vários lugares aonde se concentram pessoas, está propício sim a haver ali acusações. E essas acusações muitas das vezes são infundadas. É muito mais fácil acusar do que ajudar. E nessa noite, queridos, eu quero transmitir ao teu coração algumas coisas que nós aprendemos com essa passagem, com a vida dessa mulher. Como perceber aonde estão os nossos acusadores? Aonde estavam os acusadores dessa mulher? Às vezes a gente acha que os acusadores estão longe, mas na verdade muitas vezes eles estão do nosso lado. E o primeiro ponto que nós aprendemos, querido, com essa mulher nessa passagem, é que os acusadores dela estavam à sua volta. Aí você pode perceber claramente que estar à volta simboliza um contexto de pessoas que nos observam, mas também o diabo que nos observa. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 8, se você quiser abrir aí, pode abrir. Primeira carta de Pedro. Se você for em Apocalipse e voltar é mais fácil. Você vai passar Apocalipse, Judas, as 3 cartas de João e já vai chegar nas 2 cartas de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É tão interessante, querido irmão, que 24 horas do nosso dia, o diabo nos observa. A única intenção dele é nos acusar diante de Deus, fazendo com que a segurança que nós temos no Senhor, ela caia. Ela seja, de certa forma, retirada, para que ele possa agir contra a nossa vida. O texto aqui vai ser bem claro que, quando
a mulher, ela é pega, é sinal que alguém estava observando ela. E quando o acusador quer condenar alguém, querido irmão, ele vai usar pessoas. E nesse caso aqui, restrito e específico, foi utilizado então os escribas e os fariseus, homens hipócritas. A acusação, ela vem sempre por um viés de hipocrisia, porque só acusa aquele que acha que não tem pecado. Quando nós estamos apontando o dedo para alguém, quando nós estamos falando mal de alguém, nós esquecemos, querido irmão, que nós também somos falhos. É por isso que o texto vai colocar esses dois tipos de personagem, os escribas e os fariseus, como os hipócritas, aqueles que sabiam verazmente da lei, mas não viviam a lei, queriam que os outros vivessem. O que isso quer dizer, missionário? Quer dizer que não adianta, querido irmão, nós temos uma carteirinha de membro, se nós continuamos por aí acusando uns aos outros. Nós precisamos viver seriamente nos princípios que o Senhor nos direcionou. Eu costumo dizer com algumas pessoas que eu converso no particular, que cada vez que eu acuso alguém, eu retiro o lugar do diabo para mim. Porque isso é função dele. E se eu estou fazendo, então eu estou assumindo aquilo que é para o diabo fazer, e não aquilo que é para mim fazer como cristão. Olha que interessante. João 8:3, que nós estávamos lendo, vai colocar assim, ó: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Esse contexto de forçar, de impelir, de obrigar, é exatamente o que muitas das vezes as pessoas querem fazer contra nós, querido irmão. Também. Quando nós falhamos, quando nós erramos, vem alguém e diz: ei, mas você não é crente? Que crente você é? Que cristão você é? Há uma acusação, quer dizer, nos condicionam contra a parede achando que aquilo que eles estão fazendo é o melhor, mas eles não entendem que nós somos cristãos, que nós somos homens, somos mulheres, falhamos sim, mas existe alguém que intercede por nós. E naquele momento que eles levam a mulher até Jesus, eles nem faziam ideia do que iria acontecer. Segundo ponto, identificar, querido, aqueles que nos acusam fora, mas também identificar aquele que nos acusa dentro. Olha que interessante. Abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nós vamos ver que uma das coisas que nos acusa dentro é exatamente o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós vamos ler a parte A apenas do versículo. Amém? Olha que interessante o que Paulo escreve. Porque o salário do pecado é a morte. Aquela mulher, ela estava consciente diante da condição. Quer dizer, quando alguém falha, quando alguém erra, dentro dela já existe uma acusação dizendo: ei, tu errou. Tu falhou. E aquilo fica latente dentro de cada um.
Mas existe um outro inimigo que também está dentro de nós, que muitas vezes não deixa essa consciência nos fazer agir da maneira certa e nos leva a falhar mais ainda, que é o nosso eu. Se eu for pedir perdão, poxa, daí, como que eu vou ficar diante das pessoas? Será que eles vão me dar crédito ainda? Se eu pedir perdão, será que realmente o dia que a gente parar para conversar, será que a pessoa vai me dar ouvido? Ou cada vez vai dizer, não, você está errado agora, lembra? E o nosso eu, querido, muitas vezes impede nós tomarmos a decisão certa. É por isso que essa mulher, alguns estudiosos dizem que a prática do adultério na vida dela era constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já tinha falhado, já tinha vindo a consciência de está errado, mas ela voltou a falhar. A consciência veio de novo e diz, está errado. Mas chegou um determinado ponto que o eu que estava dentro dela foi maior e ela abriu mão daquilo que ela deveria fazer como é correto de se fazer. Eu vou te dar um exemplo, querido irmão. Um exemplo bem claro para você poder entender o que é isso. Eu contei aqui há um tempo atrás a respeito de uma discussão que eu tive com meu irmão quando eu morava em Chapecó ainda. Eu tenho só um irmão homem e 4 irmãs mulheres. A gente ficou 1 ano sem conversar. De certa forma eu não estava errado, mas me tornei errado quando aceitei a discussão com ele. Então no meu coração aquilo me incomodava muito, porque eu ia para o culto, ele estava afastado. Eu ia para o culto, a palavra falava, dizia perdoa. E eu dizia, mas não estou errado. Eu chegava na casa da minha mãe, se ele tivesse, ele saía. Ou vice-versa. Eu pergunto, que vida é essa, querido? Chegou um momento ao qual teve uma oportunidade, e eu não perdi a oportunidade, porque eu não aguentava mais a situação. Me incomodava muito. Eu abracei ele, pedi perdão para ele. Ele me deu um abraço assim, eu esperava que ele ia chorar, que ele iria... Ele me deu um abraço, de certa forma assim, sem muita vontade. No final, quando eu terminei de abraçar ele, soltei, ele disse, eu sabia que um dia você ia reconhecer que estava errado. Naquele exato momento, querido irmão, o Espírito Santo bateu no meu coração e disse o seguinte, calma. Sabe por quê? Porque o diabo naquele exato momento queria romper de vez tudo aquilo que já estava sendo ajustado. E eu olhei para ele e disse o seguinte, é por isso que eu estou aqui. Passando um determinado tempo, querido irmão, ele veio lá em casa, bateu na porta de casa, eu abri e vi que era ele entrou chorando, ele disse, eu quero te dar um abraço, me perdoa. Eu disse, mas do quê? O errado era eu, mas o meu eu não deixava de dizer isso. Até hoje, querido irmão, nós conversamos e muitas das coisas que ele vai fazer, ele manda uma mensagem para mim e diz, o que tu acha? E eu digo o seguinte, filho, se estiver na direção de Deus, vai fundo, senão salta fora. Quando nós damos, querido, voz ao que o Espírito Santo fala, ajusta-se. Quando nós não damos, nós continuamos na prática. Se eu não tivesse tomado um posicionamento, se o Espírito Santo não tivesse trabalhado no meu coração, querido irmão, o que eu teria feito naquele momento? O que você teria feito se você tivesse chegado diante de uma pessoa para pedir perdão para ela, sabendo que você, de certa forma, não estaria errado? E a pessoa te confrontasse mais uma vez, dizendo, eu sabia que você estava errado, o que você faria? Você já pegava pelo pescoço, saía correndo. Está entendendo, irmão? O nosso eu é um dos inimigos que nos aponta internamente, como apontava na vida daquela mulher. Mas o tão interessante de tudo isso é que como nós podemos nos livrar dessa situação?
Como nós podemos lidar com aquilo que nos acusam? Como nós podemos nos colocar em uma posição de defesa? Ou o que nós podemos fazer para que as acusações, elas não venham destruir a nossa vida? Esse é o grande ponto. Essa mulher aprendeu na íntegra. E eu e você também já aprendemos, às vezes a gente esquece. Primeiro ponto, é necessário, queridos, para nós vivermos livres dos acusadores, ter um encontro com Jesus. Sem ter um encontro com Jesus é impossível se livrar dos acusadores. Olha só, abra sua Bíblia aí. João 8, 3 e 4. Encontrou, irmão? Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Olha que interessante, preste bem atenção. É necessário nós termos um encontro com Jesus. Muitas das vezes os nossos acusadores vão nos levar a ter esse encontro. Você lembra o que te fez vir à igreja? Quem lembra? Tem alguns que já esqueceram. Com certeza foi algum problema, alguma situação, alguma acusação, alguns respondendo processo na justiça, outros com problemas familiares. Quer dizer, alguma acusação ocorreu contra a nossa vida que nos fez nos aproximar de Cristo. E essa permissão, querido irmão, é exatamente para que eu e você possa entender que sem o Senhor na nossa vida nós não somos absolutamente nada. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. E sem Ele nós não prosseguiremos a nossa vida. Olha que interessante. Abra sua Bíblia mais uma vez, Romanos 3, 23 e 24. Você vai ver o porquê que é necessário termos um encontro com o Senhor Jesus. Diz assim, Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por isso que, querido, só vai haver uma transformação e uma absolvição quando nós tivermos esse encontro real com Cristo. É por isso que dentro da igreja existe ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, ex-trambiqueiros, ex-enganadores. E muitas das vezes o nosso passado, querido irmão, ele vem bater na nossa porta. E a acusação vem pelaquilo que está lá atrás. Mas eu e você precisamos entender que o encontro com Cristo já aconteceu e não há nenhum tipo de acusação mais que seja sustentada contra mim e a tua vida. Essa mulher, ela pôde sentir isso na íntegra, quando
sem entender, ela achou que ia morrer, mas na verdade esse encontro proporcionou para ela vida. Segundo ponto, querido irmão, Jesus é o advogado das causas impossíveis. Você crê? Se não fosse, nós não estávamos aqui, irmão. Mas era ruim, né? O diácono na casa está ali, eu estou olhando. Não fosse Deus, né, diácono? Olha só, querido irmão. Abra sua Bíblia mais uma vez. Romanos 8:34. Olha que lindo esse texto. Diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a favor de vós. Paulo estava dizendo à igreja de Roma o seguinte: olha, não se preocupem com aquilo que é transitório. Porque se porventura houver um pecado, houver uma condição adversa, em Cristo nós não temos mais acusadores. E ainda, Jesus Cristo, que morreu, mas também ressuscitou, está à direita de Deus. E Ele está dizendo o seguinte: ó Pai, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Será que algum de nós aqui nessa noite, querido, poderia bater no peito hoje e dizer assim: eu não preciso da misericórdia de Cristo? Abra mais uma vez a tua Bíblia. 1 João, capítulo de número 2. Vai lá em Apocalipse e volta. Apocalipse, Judas, terceira carta de João, segunda carta de João e primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que João diz: caros filhinhos, essas palavras os escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. João está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam entender que vai acontecer de falhar, mas existe um advogado, aquele que os escolheu, aquele que os redimiu, aquele que os chamou, aquele que pagou o preço, que Ele intercede por vós. Então não se preocupe, unicamente volte para Ele, se arrependa e esteja perto dEle. É isso que ele estava dizendo. Aquela mulher, quando ela chega aos pés de Jesus, sem ela entender, Jesus estava advogando a sua causa. Porque para morrer era ela. E Jesus, com toda a sabedoria, ele utiliza uma frase linda e maravilhosa: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que eu e você, querido irmão, podemos atirar uma pedra dessa em alguém? Será que a gente é tão bom assim que a gente não peca nem um momento do dia? E para mim fechar, terceiro ponto para entendermos como se livrar dos acusadores.
ela ganhou uma nova vida. E João capítulo 8, versículo 11. Volta lá no Evangelho. Ela ganhou uma nova vida e para isso precisou ela fazer algo. Amém, irmão? Diz assim: disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhes disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Nós podemos entender claramente, querido irmão, que o Senhor nos advoga, mas Ele nos dá uma condição. Para termos uma nova vida é necessário não pecar mais. Aí você pode dizer, mas missionário, tu comentou agora que nós vamos errar, que nós vamos falhar. Eu quero que tu entenda que esse pecar está se referindo a um ato contínuo na mesma prática. Quer dizer, sabe que é errado, mas continua fazendo naquela mesma área, da mesma maneira. É nesse sentido. Agora, quando nós falhamos e nos arrependemos e nos convertemos, mudamos de direção, existe sim, querido, um perdão para mim e para você. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Entenda, querido irmão, que eu e você vamos falhar, vamos errar, pessoas vão nos acusar, o diabo vai nos acusar, mas acima de tudo isso, nós temos um advogado fiel e verdadeiro que intercede por cada um de nós. Por isso, diante do erro, não baixe a tua cabeça. Não deixe os acusadores externos e internos te destruírem. Vá até a presença do Senhor. Lá na presença do Senhor, reconheça o que você fez, a maneira que foi feito, da forma que foi feito, e peça para Ele te ajudar, te perdoar, e você vai sentir o cuidado do Senhor. Quem sabe tem momentos da tua vida que você não vem para o culto, porque você falhou durante a semana, ou algo aconteceu e você se sente indigno. Eu quero dizer para você uma coisa, querido irmão. Mesmo que você venha se arrastando, mesmo que você falhou de uma forma muito grave, venha para a casa do Senhor. Porque nesse ato o Espírito Santo pode entrar no teu coração, transformar a tua vida e te fazer mais que vencedor, e você retornar para o teu lar com a tua vida transformada. Agora, se ficar em casa, querido, infelizmente o acusador vai ficar martelando na tua cabeça, a tua fé vai diminuir e infelizmente você vai acabar se perdendo. Então não faça isso. Eu quero orar por você, feche os teus olhos. Querido Deus, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada mais uma vez nesse altar, Senhor. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É o que João escreve no capítulo 10, no verso 10, na parte B desse versículo, Senhor.
Oh, querido Deus, sabemos pela Tua palavra, através desse ensinamento tão lindo da parte do Senhor Jesus, que o Senhor advoga a nossa causa, e é no Senhor que nós somos mais que vencedores, é no Senhor que nós somos nova criatura. Por isso, querido Deus, nos faz refletir na Tua palavra a cada dia e permanecer firme nela até a consumação dos séculos, para que possamos, sim, querido Deus, um dia estar diante do Senhor no alto céu e te dizer face a face: muito obrigado. Assim, querido Pai, eu despeço essa reunião, agradecido a Ti e pedindo guarda a vida dos nossos irmãos em segurança, desde agora e para todo sempre.